Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing do Madan. Eu estou aqui para falar dos resultados do SISU. Para essa conversa, eu convidei Daniel Rojas, nosso diretor de ensino, Raíssa e Tomás, nossos alunos que acabaram de ser aprovados e vieram aqui comemorar com a gente no Podvest. Boa tarde! Boa tarde, Todos Dani. estão bem? Obrigado pela Ó, presença. eu que agradeço aí. Nós agradecemos aí o convite, né? Parabéns aos meninos aí aprovados. Obrigado. Né? Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre as aprovações hoje, né? Vamos falar sobre Né? esses resultados do SISU, Daniel. Trouxe até uma cola aqui. Uhum. A gente teve 145 alunos aprovados, 89 deles na UFES. Temos 13 primeiros lugares na UFES, 18 alunos aprovados em medicina, com o terceiro lugar de medicina e o quarto lugar geral da UFES. Explica para a gente assim, a dimensão desses números e como que eles refletem no trabalho da escola e o trabalho dos alunos ao longo do ano. Esse resultado, Dani, assim, ele foi até mais interessante, talvez, não só em quantidade, até porque todos os anos os resultados aumentam, não é? Tanto quantitativamente, né, numericamente, quanto até proporcionalmente também. Apesar da escola crescer um pouco, mas o ritmo de crescimento da escola não é acompanhado pelo... O resultado é bem maior que o ritmo de crescimento da escola, né? Então, por exemplo, né, 145 aprovações que a gente teve no SISU, 89 na UFES, 18 em medicina na UFES. Acho que, então, esse 145 ele representa muito, porque, por exemplo, nos 2 últimos anos, a gente até teve os primeiros lugares, o primeiro lugar geral na UFES. Esse ano a gente teve um quarto lugar geral na UFES. Mas eu acho que a quantidade de alunos aprovados faz mais diferença que só até um aluno que se destacou de alguma forma ou de outra, né? E o número de aprovações em medicina no SISU foi muito surpreendente, né? Porque além dos 18 aprovados em medicina na UFES, a gente teve 32 aprovados em medicina, ou seja, na UFMG, que talvez seja uma das principais, né? Talvez não, é uma das principais universidades do país, a gente teve 7 aprovações de medicina. E aí depois teve o FJF e mais algumas outras universidades aí. Então a gente lá na escola, né, os diretores, a equipe toda, a coordenação, até mesmo os professores, né, toda vez que sai os resultados a gente manda no grupo dos professores e eles vibram muito, né? Inclusive este ano foi bem legal que na comemoração vários professores apareceram, o que até ajudou, porque tinha muito menino pra gente pintar todo mundo. Eles puderam ajudar, porque sei lá, 4 anos, eu que pintava todo mundo sozinho, porque a gente era pequenininho, né? Então foi legal, isso aí eles vibram bastante. E assim, a gente, isso reflete até mesmo, esse resultado, até mesmo nesse crescimento que o Madan está tendo, né? Por essa semana que está passando agora, né? Que saiu o resultado do SISU, claramente o número de pessoas que têm procurado a gente está sendo refletido por causa desses resultados, né? E isso que a gente está falando de SISU, né? Porque o resultado da FUVEST e da Unicamp foi também um resultado muito maior do que o dos outros anos, né? Vou te perguntar isso também. Além do SISU, a gente teve o resultado das outras universidades que fazem os seus vestibulares próprios, né? Foram 8 aprovações na Unicamp, 33 na USP, 4 no IME e 1 no ITA. Uhum. Então, esses resultados, assim, eles refletem o que a gente estava esperando? E reflete principalmente um pouco da filosofia do Madan, né? Hoje, no estado do Espírito Santo, se você pensar bem, talvez alguns anos aí, antes do Madan ter se consolidado, os alunos do Capixaba praticamente não tentavam fazer o USP Unicamp, talvez até por um receio, porque a prova é bem mais difícil que uma prova do Enem, e talvez pensando que não tivessem uma preparação adequada, né? A gente tem vários alunos do IFES, a Raíssa do IFES pode dizer, que gostam de fazer essas provas lá, né, Raíssa, de São Paulo, né, da USP, Unicamp, Unifesp, etc. Mas os alunos do IFES, em geral, às vezes, eles também têm outros métodos de estudo. E o Madan hoje possibilitou o capixaba que quer fazer uma dessas universidades poder estudar aqui mesmo, não precisar sair do estado para fazer algum pré-vestibular.
E por que eu falei que essa questão reflete a filosofia do Madan, né? Porque a gente não tem aquela filosofia de fazer uma aula de matemática voltada para não sei o quê, ou especificamente sobre aquela universidade ou aquele assunto. A gente da aula de matemática. Então, né, o Tomás, por exemplo, que claramente... o Tomás passou na USP também, mas assim, o Enem talvez fosse o seu principal foco, né, Tomás? Mas o Tomás, na terceira série, ele viu matriz, ele viu determinante, ele viu sistemas lineares, ele viu números complexos, polinômios. Então, assim, aí muito aluno pergunta assim, mas para que eu vejo isso se não vai cair no Enem? Nem na USP caiu, você imagina, né, Tomás? Não sei se caiu esse ano todos esses assuntos, mas a filosofia do Madan é criar um contexto ali do aluno, né, de forma que ele se sinta mais tranquilo para fazer qualquer prova, independente do assunto. Então, esses resultados, principalmente na FUVEST, que foram bem surpreendentes, inclusive resultados até melhores que escolas lá de São Paulo, né? O diretor do Poliedro manda mensagem para a gente, fala, vocês estão aprovando mais que escola concorrente nossa aqui. Então, a gente fica bem contente com isso, porque a gente pode colocar o estado do Espírito Santo, né, um pouco, né, no mapa ali de um estado onde tem uma educação, né, de alta performance, que é igual a gente fala, ou mais puxada mesmo. Então, a gente está bem contente mesmo com esses números. Que bom. Raíssa, medicina é um dos cursos mais concorridos, né? E você passou em 3 universidades, UFES, Unicamp e USP. Então, parabéns, Obrigada. né? 3 vezes. Como que foi receber essa notícia dessas aprovações? E conta pra gente a sua rotina de estudo que levou a você alcançar esses resultados. Então, primeiramente, né, a parte dos resultados, ela com certeza é aquilo que a gente espera o ano inteiro, né? É por isso que a gente estuda e é a motivação de todos os dias, né? Eu, em nenhum momento, imaginei que eu fosse ter um resultado que chegasse perto disso que eu tô tendo agora. E eu acho que isso é fruto, com certeza, da constância dos estudos, né? Mesmo que tenha me pegado de surpresa, eu imaginava que eu fosse passar, talvez, em algum lugar com um ano de cursinho, que já é muito difícil, né? Não é uma coisa que, assim, todo vestibulante de medicina a gente nem ousa falar, né? Você acha que você vai passar? Não sei. Porque é muito concorrido, todo mundo quer, então não é uma coisa, assim, que a gente consegue ter uma certeza, mesmo sabendo que a gente está se dedicando muito para isso. Então, quando eu soube que eu passei em alguns vestibulares que eu prestei, que eu nem esperava, sinceramente, eu saí da prova falando... fiz uma boa prova, mas não sei se vai ser suficiente para passar. Então, ver que eu tô colhendo esses frutos tá sendo, assim, uma surpresa, mas uma alegria muito grande, né? E falando, assim, da minha rotina de estudos, eu acho que esses resultados são um reflexo do que eu fazia todos os dias, né? Que eu estudava na turma da manhã, né? Na turma de medicina do Madan. E eu ia pra lá todos os dias bem cedinho, chegava umas 6h40, porque eu gostava de sentar na frente. Foi assim desde o começo do ano. Durante a manhã eu só focava na teoria, então eu assistia todas as aulas, sem exceção. Mesmo das matérias que eu não gostava muito, assim. Mas eu assistia porque eu sabia que eu queria fazer vários vestibulares. Então isso exige uma preparação muito ampla, né? Não é aquela coisa de tipo, eu posso pular essa matéria ou esse assunto porque não vai cair. Porque quando você vai fazer 5 vestibulares, igual eu prestei, você não sabe o que vai cair, né? Então, eu não posso escolher alguma matéria, mas claro que a gente tinha as nossas prioridades, né? Então, na parte da manhã, eu focava em assistir as aulas. E quando eu sentia que talvez aquela matéria eu já dominava um pouco, eu já ficava ali no livro, fazendo umas questões. E aí, depois, eu já saía da aula e ia direto para a sala de estudos. E... ficava no Madan até umas 8h30, assim, todos os dias, de segunda a sábado. Você almoçava. Almoçava. Senão... Almoçava, mas no segundo intervalo. Pessoal, ela almoçava, tá? Almoçava. Importante, mas eu almoçava no recreio. E ficava lá na escola, nos espaços. Eu achava almoçava no caminho da sala de aula para a sala de estudo.
Eu gostava de almoçar no intervalo, porque o Madan dá essa comodidade pra gente, que é ter 2 intervalos, né? Então, o segundo intervalo era mais tranquilo, assim, na questão de fila pro almoço. Ou, às vezes, tinha que ir num restaurante, então era bem mais vazio. E aí, depois da sala, eu já podia ir direto focar naquilo que eu tava focada na hora da aula. E aí, eu ficava no Madan, assim, sem pausas, assim, a tarde inteira e fazendo muitos exercícios de todas as matérias. Então, eu estudava as matérias do dia e, por exemplo, tive os tempos de estudo para uma matéria como matemática, o Daniel sabe que não é a mesma coisa para biologia, história. Então, eu não fazia, assim, um horário regrado para cada matéria. Eu via a demanda do dia e falava, tá, vou fazer, sei lá, tem 100 exercícios objetivos dessa matéria para fazer? Vou fazer. E aí, nos outros dias, eu ia dividindo as demandas, fazendo as questões discursivas, que eu também fazia, né? Porque eu queria fazer vestibulares abertos. E eu fui fazendo assim, sem escolher muito. Só chutava para todos os lados, fazia todas as questões e fui fechando os livros até chegar no final do ano. E você falou que fez 5 vestibulares, então falta 2 resultados ainda? Eu fiz as provas paulistas principais, né? Aquela tríade, que é Unicamp, USP e Unifesp. E também fiz a prova da Unesp. Passei para a segunda fase, mas eu acabei desistindo de ir lá prestar porque não era bem o que eu queria. Não, mas já chega, né? Também. Vamos descansar. E, assim, tinha ficado meio que mal alocado entre as outras provas. E a USP, ela era, tipo assim, a prova que eu mais queria me preparar. Então, eu achei que ia acabar mais me prejudicando do que me ajudando. Né? E aí, eu acabei fazendo até o final 4 vestibulares. E agora eu tô esperando só o resultado da Unifesp, que sai sexta-feira. Sexta agora? Sexta agora. Que legal. Talvez aí outro motivo para comemorar. O Raíssa, você estudava quantas horas mesmo? Nossa, eu nem chegava a contar. Né? Mas... eu também, na minha época de estudo, eu era parecido com você. Eu não tinha essa questão de planejamento, né? Eu vou estudar 53 minutos de história, né? Tem gente que monta uns planejamentos meio diferentes, né? Eu ia mais pela questão da quantidade de exercícios, igual você falou. Pô, você às vezes tem 100 exercícios, aí você não vai fazer tudo, mas sei lá, vou fazer 60%, 70%, para não deixar a matéria em branco, né? Porque às vezes o cara quer fechar um capítulo, o professor vai andando e o cara tá lá fechando aquele capítulo, ele não, fez 60%, 70% daquele capítulo ali, já teoricamente você já tá bem, já viu bastante. Você tinha aula sábado de manhã, confere? Então você tinha aula de segunda a sexta, segunda a sábado de manhã, acho que, se eu não me engano, era terça de tarde, não é isso? Isso. Então isso acho que dão 42 horas, eu acho, semanais. Era 6 vezes 7, 6 vezes 6, né? 36 mais 4 ou 5, eu não sei. 41, eu achei 41 aulas. Bom, enfim. Aí, beleza. Aí, sábado de tarde, você fazia simulado, confere? Exatamente. No sábado, como a gente tinha aula, sempre, o Madan costumava ter muitos simulados, o que era muito bom pra mim, né? Inclusive da FUVEST, desses outros vestibulares que eu queria prestar. Mas aí, quando não tinha simulado, eu ficava lá no Madan também até o mesmo horário e fazia sempre uma prova. Mesmo sem simulado, você ficava lá estudando? Eu fazia prova, porque eu gostava de fazer prova desde o começo do ano. Então, não tinha simulado, eu pegava um Enem difícil, uma FUVEST antiga e ficava fazendo também. E aí, nesses outros dias, você estudava, sei lá, 7 horas, vamos botar, 6 horas, 7 horas. Né? Mais ou menos você vai ficar assim, de 1h30 a 8 horas da noite, você ir embora? Não sei, 7h30 da noite? Então era, mais ou menos isso. Domingo você Então, aí você ia perguntar, e domingo você fazia o quê? Então, domingo foi, assim, uma questão... No começo do ano, eu tinha aquela pressão de querer estudar o tempo inteiro, né? Então, no domingo, às vezes, eu estudava, mas de um tempo pra frente, eu percebi que eu não precisava daquilo. Então, eu fui tirando o domingo, assim, eu realmente fazia tudo, assim, tudo que eu não fiz durante a semana, né? Ficava com a minha família... Conversava com meu namorado. Descansava. Equilibrar também as coisas, né? E era o único dia que eu tirava, talvez não fosse o certo, né? Mas foi o que se encaixou na minha rotina, né? Porque eu sabia que eu queria muitas coisas, então também não tinha como fazer pouco, né? Não, porque o seu ritmo de estudo foi muito parecido com o meu. Eu sou, assim, eu não digo que é mais certo ou errado, né? Mas eu era mais ou menos igual você, assim, tipo, eu vou estudando. Até uma hora que não der. Mas eu acho que para vestibulares do nível que você fez, porque hoje passar em medicina na USP, Pinheiros, que ela passou, talvez seja até mais difícil que passar no ITA, por exemplo. Porque o aluno tem que ser bom exatamente em 8 matérias, né? Tem que ser excelente em 8 matérias. No ITA ali, tudo bem que a prova é mais difícil, talvez a concorrência é mais complicada, mas você tem menos matérias, né?
Assim, não dá para você ter o pé no freio, né? Porque, assim, a gente hoje vê muito cara, não, porque você não sei o quê, você tem que, de 5, né? Tem Pomodoro lá, 5 minutos você levanta, olha pro céu, aí volta, não sei o quê e tal. Pô, cada um tem seu método, eu acho. Mas toda história que eu ouço de aluno, assim, igual você, assim, que passou no vestibular, assim, é muito parecida com a minha. O cara que tava com o pé no acelerador ali, claro, mas, assim, sabendo o seu limite, provavelmente você dormia um número de horas adequado, assim, imagino eu. Isso, pelo menos, eu tentava fazer na minha época de pré-vestibular, tipo assim, dormir 7 horas, 8 horas, assim, não tentar ficar virando noite. Então, assim, bom, me vi em você no seu ritmo de estudo. E o legal que você falou, que você assistia todas as aulas. Eu também assistia todas as aulas. Uma porque se eu não passar no final do ano, não passasse no final do ano, eu ia ficar falando, cara, será que não foi por causa daquelas aulas que eu não assisti? Então, tipo assim, eu não queria ter nenhuma desculpa desse tipo, entendeu? Sim. Tipo assim, até porque isso me dava eu já sou muito nervoso fazer prova, me dava uma tranquilidade. Pô, eu assisti todas as aulas dos anos, eu estudei 70 horas por semana, eu fiz não sei o quê. Então, tipo assim, cara, se eu não passar, é algum problema que eu tive ali, um problema divino, né? Enfim. Mas mas isso é interessante, porque lá no Madão hoje a gente tem uma briga muito grande com isso, né? Ensino médio não, porque ensino médio tem que assistir todas as aulas, mas mesmo assim, vários alunos, amigos do Tomás aí queriam escapar de uma aula ou outra. Ah, não quero assistir aula de arte, de não sei o que e tal. E a gente é bem rígido quanto a isso. E alguns alunos pré-vestibular realmente, né? Então, assim, até pais às vezes falam, pô, Daniel, mas meu filho não quer assistir. Eu falei, cara, olha só, quando a gente fez o contrato no início do ano de matrícula, de alguma forma ou de outra eles confiaram na gente. E o nosso método é esse, a gente quer que o aluno assista todas as aulas. Que isso faz diferença no final. Porque, sei lá, não vou assistir aula de artes porque eu vou ganhar 50 minutos fazendo questão. Será que esses 50 minutos vai fazer diferença mesmo, entendeu? Então, assim, bom, é bom você falar isso, que às vezes só eu falo, né? Ou só algum professor, coordenador fala, e você foi uma aluna que passou agora, tá falando. Confiar né? no processo, né? Agora eu vou falar um pouquinho com o Tomás. Tomás, você foi nosso aluno do 3º ano, né? E passou direto. Isso aí. Você foi 3º lugar em Ciência da Computação na UFES, passou também na USP, Engenharia Química, na SpaceX e na ESA. Isso. Que maneiro isso, né? Você tá, assim, muito feliz? Como é que você tá se sentindo? Eu fico muito feliz porque desde uns 3 anos atrás eu sempre tive o sonho de fazer ciência de computação, mas eu também fiz alguns outros vestibulares, apliquei a minha nota do Enem para a USP. Eu nunca imaginei que eu iria passar, especialmente na SpaceX, que é um concurso militar, e também na USP, que eu botei minha nota como primeira opção para engenharia química, mas nas outras opções eu coloquei cursos mais fáceis de entrar, e eu passei logo no primeiro. Então eu fiquei muito feliz, realmente me deu foi uma sensação de recompensa muito grande e de que todo o meu esforço durante o ano foi recompensado. E não vai ter que fazer pré-vestibular, né? Não vou ter que fazer pré-vestibular. É um alívio, porque a gente sabe que é um ano de muita pressão, né? E o que você acha que foi o seu maior desafio aí nesse processo de preparação? E assim, você entrou no primeiro ano de ensino médio do Madam também, né? Você também fez uma aposta aí, né? Como é que foi isso? Eu acho que o meu maior desafio foi principalmente manter a minha intensidade de estudos durante o ano. Porque no início do ano, né? exatamente, a constância nos estudos durante o ano. Porque no início do ano a gente está sempre muito motivado, a gente está estudando pra caramba. Eu, particularmente, no início do ano eu ficava até quase 8 horas, né? Assim como a Raíssa no Madam. Mas no final do ano, eu às vezes chegava, batia 4 horas e já tinha vontade de ir embora. Só que eu não ia, porque eu sabia que eu tinha que estudar. Então, assim, portanto que eu tivesse diminuído, né, a quantidade de horas, eu também já não estava mais ficando até tarde nos sábados, mas eu continuei estudando mais do que eu queria. Outra dificuldade minha que foi bem grande foi conciliar a minha rotina de estudos no Madam com fazer exercício físico, que também é muito importante até para a própria saúde mental, e com trabalhar, porque durante o meu 3º ano eu também estava trabalhando. Então, tudo isso foi bem complicado para mim, com essa questão de horário. Foi definitivamente um ano muito cansativo, mas nada que eu não conseguisse fazer,
E no final tudo foi muito bem recompensado. Não, conseguiu bem, né? Que você passou onde você queria, enfim, Sim. tem mais de uma possibilidade. Eu queria falar assim para vocês dois, assim, se fosse possível a gente ter uma máquina do tempo aqui agora. E a gente voltasse assim, um ano, janeiro de 24. O que vocês falariam para vocês? Assim, olha, faz isso aqui de diferente, muda isso aqui, ou vocês falariam, faz, só segue o caminho. Que conselho que você daria para Raíssa? Assim, janeiro de 2024 foi bem complicado, né? Porque eu tinha acabado de sair do terceiro ano e eu tava com aquela expectativa, assim, será que eu passo? Eu imaginei que provavelmente não fosse passar porque eu não fazia pré-vestibular, né? Mas quando saiu os resultados, assim, foi aquele balde de água fria mesmo. E, nossa, chorei muito, com certeza. Mas, assim, uma mensagem que eu poderia dar seria para confiar mesmo no propósito que eu tinha para o ano de 2024, né? Que eu já sabia muito bem, eu já tinha planejado todo o ano passado, assim, há muito tempo na minha mente. E, com certeza, seguir aquilo que eu me propus a fazer e realmente, assim, acreditar que eu tinha capacidade, né? Porque quando a gente sonha muito alto, às vezes a gente se pega pensando que talvez não seja... Eu pensei, né? Talvez isso não é pra mim. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Mas quando você acredita realmente que você tem capacidade suficiente para tentar, que é o mais importante, né? Dá certo no final. E você, Tomás? Eu acho que o que eu falaria para mim é muito parecido com o que a Raíssa falou. Principalmente essa persistência e a confiança. A confiança tanto em si mesmo quanto no time do Madan. Porque muitas vezes, quando a gente está no meio do ano, a gente começa a pensar na dificuldade que é fazer as provas, em toda a pressão, a gente começa a ficar ansioso e todas as cargas parecem ficar muito mais pesadas, você acha que você não vai conseguir. Só que quando você confia no processo, quando você estuda, quando você faz o que você tem que fazer, no final tudo dá certo. Então, acho que essa confiança, tanto em si quanto nos professores, em toda a equipe do Madan, foi muito importante para mim. E eu acho que faltou em mim no começo. Eu fui entender isso bem mais pro final. E entendo mais agora, que depois de ter passado por tudo isso. Então, acho que não só um conselho que eu daria para mim, como é um conselho que eu dou para todas as pessoas que no ano que vem pretendem ingressar no Madan. Legal. Deixa eu só falar uma coisa. Mais uma vez, me identifiquei em vocês. Eu lembro quando eu fazia o pré-vestibular, né? Eu fiquei, assim, no meu segundo... Acho que foi no segundo ano, né? Eu me passei... Bom, no segundo, não sei se foi no segundo... Teve um ano que eu ficava... Todo dia eu ia tomar banho e ficava pensando assim, e se eu não passar? Todos os dias. Eu fiquei 300 dias do ano pensando nisso. Tipo assim, lógico, né? Hoje em dia você fala, tem psicólogo, tem não sei o quê, o Madan te ajuda muito nesses aspectos, né? Mas na época, ninguém sabia disso e a gente tinha vergonha de ficar falando também, né? Porque você fala com um familiar seu que você vai fazer medicina na USP, o cara já vai dar bom, beleza. Aí você não passa, quer tentar de novo, aí o cara já vai tentar de novo, né? Tipo assim, tudo bem que você passou um ano de cursinho, né? Mas em geral no ITA acontece às vezes isso. E o Tomás também não vai passar por essa sensação, né? É igual o zigoto, né? Para o zigoto fazer o ITA foi muito mais difícil passar no ITA. É lógico, ele passou direto terceiro ano, então para ele não teve nenhum desafio ali, né? Então essa falta de confiança é tenso. Assim, a única forma talvez de você ganhar confiança é você estudar muito, né? E os pequenos resultados que tem durante o ano, entendeu? De simulado, de redação, de não sei... Assim, assim como o simulado pode jogar para cima, mas ele também pode te derrubar, se for em algum mal. Você tem que ter ali aquela resiliência de entender que foi aquele que você foi mal, que, né, enfim, teve alguma coisa ali na prova que você fez uma estratégia errada e foi mal, então é difícil às vezes de ter isso também. E o fato de eu dar aula ainda, eu percebo desses momentos onde... Porque essa constância é difícil de manter, né? Igual o Tomás falou. Então, assim, às vezes, para manter a constância deles, é importante, eu não sei como é que são os outros professores, tá? Mas eu costumo muito, às vezes, pegar assim, às vezes o próprio puxão de orelha que às vezes eu dou na aula é pro cara meio que dar uma acordada, falar, opa, eu tenho que, tipo assim, eu tô viajando ali na maionese, calma. E aí ele volta
Eu lembro muito do dono do Poliedro, né? Que ele dava aula pra gente, fazia muito giz. Às vezes ele largava o giz assim e começava a falar. Aí era tipo assim, 50 minutos descascando a gente. Aí a gente saía mais animado pra estudar depois desses 50 minutos. Todo mundo saía com sangue nos olhos. Tipo, pô, cara, o Nicolau falando, vamos tal. Assim, é um efeito contrário, né? Mas funcionava. E assim, a gente tenta trazer. Então, assim, por exemplo, o Madan tem algumas coisas que a gente faz ao longo do ano que são estratégias que a gente tem para tentar dar uma aliviada nesse estresse de vocês, né? A festa junina é em junho, não tem jeito, mas esse ano a gente pretende até puxar para o início de junho, ano passado a gente fez no final de junho. Sempre no final. Porque o primeiro semestre ele é muito grande, assim, é fevereiro, março, abril, maio, junho, um pouquinho de julho, então são 5 meses. Aí você fica assim, tem o segundo semestre todo, só que o segundo semestre ele voa, né? Que agosto, setembro, outubro você tá ali fazendo prova. Então, a gente às vezes tem algum evento ali, como a festa junina, meio que no meio do primeiro semestre é importante, apesar que a Dani faz evento para tudo, né? Dia da Mulher, Páscoa, não sei o quê. Uai, então, tem, né? Também é importante, né? Então tem também esses pequenos pontos. E no segundo semestre tem o Madan Day também que a gente faz. Esse ano passado a gente fez até um pouco mais tarde, acho que foi primeira semana de outubro, alguma coisa assim. Mas talvez a gente até puxar um pouco para setembro ali. Então, assim, apesar de parecer, o Daniel só tá, né? O Adam só tá dando pizza pros meninos, com a música. Parece que é só besteira. Mas tem um propósito da gente por trás, entendeu? Tipo assim, pô, cara, esse vai ser o dia que os caras vão vir aqui, tipo assim, esquecer que tem pai, mãe, irmão, primo, que tá... tem prova, esquecer tudo, o cara vai pular, cantar, comer muita pizza mesmo que seja ali, sei lá, 3, 4 horas, vai ser 3, 4 horas, o cara vai descarregar toda a energia dele ali. Que precisa disso também. Momento de descontração, de relaxamento, né? Ano passado a gente fez uma Day que os alunos puderam cantar, né, Dani? A gente achou que ninguém ia cantar ninguém. Tipo, você falou, cara, eu falei, Dani, pode até fazer, mas, cara, eu acho que os meninos não vão cantar, não, porque é vergonha. Cara, tipo, teve briga pra cantar lá no Madan Day. Então foi um negócio muito legal. Sim. E, pô, o que vocês estão falando aí, provavelmente deve ter um monte de gente que vai assistir e que vai passar pela mesma questão, sabe? E aí a gente falou com o Tomás, né, né, desse resultado dele. E a gente teve também um resultado maravilhoso com os alunos do terceiro ano, né? 50% dos nossos alunos foram aprovados no SISU. É sensacional esse número. Até o que você acha disso, assim, até para o nosso primeiro ano, né? Não, outro dia eu ouvi de uma mãe lá que foi fazer matrícula. Minha filha não passou, tal, terceiro ano e tal. Mas todo mundo sabe que terceiro ano não passa mesmo. Tipo assim, ela já afirmou isso. Então, assim, não tô falando que a culpa é dela. Alguém já botou na cabeça né? dela Tem uma crença, que né? o ensino médio não prepara pro vestibular. Então, assim, automaticamente a pessoa tá ali. Tô ali, vou divertir esses 3 anos, a hora que de começar a estudar no pré-vestibular. E esse conceito tá errado. O ensino, o ideal era não existir o pré-vestibular, né? Assim, sabe que isso é impossível, né? Mas se talvez fosse algumas universidades, né, igual o ITA e o IME, que tem uns vestibulares um pouco mais específicos, aí talvez sim, mas em geral, né, o ideal era não ter. Então, quando a gente abriu o nosso ensino médio, os meninos da primeira série e segunda série, assim, eles sentiram... Acho que os mais sentiram porque o terceiro ano fez simulado, então eles não tinham nota. Então, né, primeira e segunda série tinham prova com nota. Então, foi bem desafiador para eles, porque teoricamente eles têm que passar de ano, né? Agora, a terceira série, o resultado, assim, me surpreendeu bastante, porque não é o comum hoje você ter 50% de uma turma de terceira série aprovada em uma universidade pública, tá? Federal e tal. Você vê os resultados aí, é o mínimo que tem, em geral, né? Tem sempre lá 1/3 da turma, 25%, enfim. A gente tinha uma preocupação muito grande com a terceira série, por quê? Porque ela chegou no último ano pro Madan. Então a gente não sabe como é que esse menino chegou. Sim, entendeu? a preparação deles Assim, antes, né? Esse ano a terceira série já vai ter uns 25 que vieram da segunda, então, e entraram mais uns 40 lá, então, sim, tudo bem, ainda vai estar misturada a turma. Mas com certeza
no outro ano, pô, vai estar a maioria que fez Madame 2 anos, né? Então vai ser uma visão diferente que a gente vai ter. De toda forma, a turma do Tomás era uma turma, em geral, engajada, até porque pela filosofia do Madame e pelo que os outros contam do Madame para eles, pô, não é qualquer aluno que às vezes vai lá fazer matrícula. Às vezes, geralmente, vai um aluno que, pô, o cara tá pensando grande e é sério, né? E sabe que a gente vai fazer um trabalho puxado. O Tomás, especificamente, ele já era diferenciado desde o início, né? Então, assim, que isso é uma vantagem. Provavelmente o Tomás foi um bom aluno a vida toda. Isso, assim, provavelmente não posso afirmar isso, que ele foi bom aluno a vida toda. Que é o perfil do aluno que é bom desde lá de criança. Então, ele já chegou muito bem preparado de uma forma ou outra. O Madame deu uma lapidada ali nele. Achei interessante ele falar que estudou muito, porque provavelmente o perfil dele de bom aluno, provavelmente nas outras escolas que ele estudou, ele não estudava muito, porque as provas eram muito fáceis. E aí ele chegou aqui no Madame e teve que estudar muito, entendeu? Tô falando porque eu passei exatamente por isso, né? E assim, o resultado dele é merecidíssimo. Então, assim, desde o primeiro dia de aula, ali, do primeiro mês, ele tá ali entre as cabeças da turma dele, primeiro, segundo, terceiro, em termos de nota, de simulado, de tudo. Mas, assim, eu e Zigoto, principalmente, ficava meio preocupado com o resultado da terceira série, sabe? Porque, falando, pô, porque a gente tem o simulado ali, mas a gente não sabe exatamente como é que eles estão desenvolvendo. Assim, eu dou a mesma aula para a Raíssa, na turma da Raíssa, a mesma aula que eu dou na turma da terceira série. Mas se alguém for ver a aula, parece que é uma aula totalmente diferente. Você chega na terceira série, você chega na sala da Raíssa, você vê uma mosca passa voando, assim, ninguém fala nada, no vestibular tá todo mundo triste, para baixo, aí você tem que chegar dando já os tapas na mesa para acordar o pessoal. O terceira série não é assim. Você tá na sala, parece que tá tendo um carnaval lá dentro. Tipo, bem diferente. Escola de samba, os meninos em cima da mesa. Aí você vai e bota... Acalma um pouco. O que é legal também, por um lado, porque, pô, já é uma aula mais divertida, né? Mas, assim, foi muito boa a experiência de dar aula para terceira série e ainda mais com esses resultados, né? Assim, o sonho nosso é ter todo mundo aprovado em algum momento ou outro. Assim, ou a maioria, né? 90%. Sim. E você poderia falar pra gente, assim, numa frase, talvez, qual que é o diferencial do Madame? Tanto ensino médio e pré-vestibular. O Madame é diferente por... É uma frase ou uma palavra? Porque se for uma palavra é mais difícil. Não, uma palavra nem ousaria te perguntar. Uma vez a gente fez essa da... Mas é bom, às vezes, também, você vai perguntar para os meninos também, porque... Porque uma palavra para definir um Madame. Aqui eu queria que você, né, formasse uma frase para falar do diferencial. É que o diferencial do Madame, até o Rodrigo costuma falar isso, ainda não é a frase, tá? Mas só para deixar explícito. Às vezes o aluno fala assim, o diferencial do Madame é porque tem os melhores professores, ou tem o melhor material didático, ou tem o melhor simulado, ou, sei lá, tem o melhor diretor, o melhor coordenador, o melhor... Cara, não é nenhum desses pontos. Na verdade, é uma junção desses pontos, né? Mas se eu... Bom, aí eu não quero ficar também em cima do muro, né? Mas se eu fosse destacar alguma coisa do Madame, seria a responsabilidade. O diferencial do Madame é que nós, como instituição, temos uma responsabilidade de passar o conteúdo integralmente e de forma explícita para o aluno. Assim, de modo a não omitir nada e de modo a não tentar simplificar nada. Porque se alguém falar na rua aí para você que existe atalho, não existe atalho. Vem cá que eu vou te ensinar como vai passar fácil aqui em medicina na USP. Pode esquecer. E a gente fala de uma forma ou de outra, de uma forma séria, né? Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter estresse, vai ter isso, vai ter aquilo, mas o final, quando você vê seu nome lá na lista, vai ser recompensatório. Então, assim, a gente é muito sincero com o aluno. A gente é responsável
O Madan é responsável ao ponto de ser muito sincero com o aluno em todos os termos, né? Em algum momento ou outro até poda ele, ó, não, vai ter que assistir todas as aulas, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer, como se fosse até um pouco criança, né? Mas depois até os alunos vão se acostumando e mais pro final do ano vão, mais ao longo do ano, né, vão pegando isso aí. Então acho que isso aí talvez, para não ficar em cima do muro, talvez seria essa a responsabilidade que a gente tem, né, de falar, passar o conteúdo completo, totalmente completo para os alunos e mostrar a realidade para eles. Né, quando alguma mãe chega lá e fala assim, eu quero fazer para matricular minha filha, tal, ele, quer fazer o quê? Quer fazer medicina, né? Vamos ver, né? Vamos ver se ela passa esse ano. Eu já falo assim, olha, passar em medicina é difícil, você sabia? Porque a gente tem que, às vezes, falar a realidade, porque até para cortar um pouco a expectativa do pai e da mãe, porque senão já chega lá falando para a menina que parece assim, não, matriculei o menino no Madan, vai passar no primeiro ano, né? Então, bom, enfim, seria essa ideia. Você concorda, Raíssa? E assim, para você, na sua jornada, o que você destacaria que o Madan contribuiu com esse processo? Nossa, essa é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes nas últimas semanas, com certeza. Que já foram várias pessoas que vieram me perguntar, assim, tanto igual vocês perguntaram, né, da minha rotina, mas também do Madan, né? Uhum. E assim, eu tenho muitas coisas para destacar, mas com certeza o que o Daniel falou é 100% verdade, né? E assim, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e eu ainda pensava assim, meu sonho é fazer USP. Mas assim, sonho, né? Um colega virou para mim e falou assim, você quer medicina? Você quer medicina na USP? Então você tem que fazer Madan. Ele falou, não vai fazer, tem que fazer Madan. Aí eu falei, tá bom, né? Falei pros meus pais ainda estavam meio leigos, aí eles, quem que é esse tal de Madan? Quem que é esse negócio de Madan? Aí eu falei, pai, confia em mim, que eu já pesquisei tudo, já sei que vai dar certo. E assim, quando eu cheguei lá no Madan, eu acho que tiveram várias coisas que me encantaram muito, né? Assim, a questão dos professores, ela é muito real, porque além da aula ter uma qualidade, assim, que é muito grande. A conexão que você tem com os professores lá também, em vários sentidos, ela te faz querer estudar. Então, eu chegava lá na aula, tinha uns professores que, nossa, eu quase idolatrava, assim. Eu ficava assim, nossa, tô doida pra chegar na aula de fulana. Uhum. Nossa, aula de química da Gesiane, nossa, sou fã número 1 dela, como assim? Então, eu chegava na aula, o material do poliedro, ele me dava estrutura suficiente para estudar a semana inteira uma matéria, horas e horas e horas, e ainda ter questão para fazer, ainda ter coisa para estudar. Então, e eu sabia que eu podia contar com os meus professores, porque eu chegava na aula, às vezes eu era até um pouco inconveniente, né? Falava com o professor, será que você tira uma dúvida? Posso perguntar? Rapidinho. Não, é rapidinho, não é? Mas é Uhum. rapidinho. E assim, eles sempre eram muito receptivos nesse sentido. Então, isso com certeza foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu ia lá para o Madan e eu sabia que eu podia ficar estudando o dia inteiro. Se eu tivesse uma dúvida, eu podia falar com os meus professores. E eu sabia que a aula ela ia me passar o que eu precisava. Então, isso foi uma coisa que ajudou a construir a confiança que a gente falou, né? Uhum. E não é só uma confiança, assim, que ela é em mim mesma, né? Mas uma confiança no estudo mesmo, né? Porque quando você confia, às vezes a sua confiança pessoal, ela falha, né? Mas se você confiar no estudo e na sua rotina, eu posso, assim, falar pessoalmente que pra mim foi o que deu certo. Porque eu cheguei ao longo do ano, assim, eu fazia alguns simulados, principalmente segunda fase, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha tido contato, que eu nunca tinha... quando eu tava no terceiro ano, eu não passei pra segunda fase. Então, eu tava com muito medo. Mas quando chegou na prova oficial, mesmo sentindo esse medo, assim, muito, muito real, eu cheguei lá na hora, me concentrei e eu confiei no meu ano inteiro de estudos. Eu falei, eu estudei o ano inteiro, todos os dias. É o que eu falei aqui aquela hora, né? Excelente, Então, muito assim, bom. e deu certo. Eu Você fez cheguei... tudo que podia ter feito. Eu nunca tinha conseguido terminar um simulado do primeiro dia da segunda fase da FUVEST. Nunca. Ou faltava redação, ou faltava várias questões. E eu cheguei lá no dia, com 4 horas de prova, eu fiz todas as questões, não deixei nenhuma em branco, e fiz a minha redação e consegui passar. Então, assim, foi muita confiança. Eu cheguei lá na hora e falei, vou confiar no meu estudo que o Madame me proporcionou. E foi isso, assim, basicamente. Excelente, arrasou. E você, Tomás? Sabe, eu concordo muito com o Daniel, mas eu ainda apresento outra perspectiva da mesma coisa que ele disse. Eu acho que o Madan, ele não subestima o aluno. Porque as outras escolas, isso aqui eu digo no parâmetro de escola porque eu entrei no terceiro ano,
Então, eu tenho uma perspectiva muito escolar, não de pré-vestibular propriamente. Mas as outras escolas, você entra nelas e desde sempre, você aprende as matérias, só que você não aprende as causas mais elementares da matéria. Você sempre aprende para você conseguir responder questões. No Madan não é assim que funciona. No Madan, nas aulas de matemática, tudo é provado. Nas aulas de biologia, você vai até, assim, a detalhes muito específicos da matéria. E os professores nunca duvidam de que você possa aprender isso. Eles sempre apresentam a matéria tal como ela é, sem omitir nada. Eles realmente mostram tudo para você. E isso cria uma atmosfera muito desafiadora. Mas essa atmosfera, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela te motiva muito, porque você percebe que aquilo é uma coisa, que entender aquilo é muito difícil, mas que para você conseguir chegar nos seus resultados, você precisa passar por aquilo. Então, isso te incentiva muito mais a você chegar e todo dia ir para a sala de estudo, ir para a sala de estudos, ficar lá estudando, ou voltar para casa, estudar às vezes no fim de semana, feriado, e sempre buscar ainda mais conhecimento, talvez nos livros, pesquisar mais, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante do Madan, que, para mim, particularmente, fez toda a diferença. Muito legal, ficamos muito felizes. Boa colocação. Muito bom. Eles colocam melhor do que eu falei. Só um segundo, antes de falar um negócio da Raíssa aqui dos professores. Ela falou que amava os professores, tal. E você não acredita, mas assim, o contrário é muito verdadeiro também, sabe? Tipo assim, eles, não sei o quanto eles falam lá com vocês, né? Mas eles perguntam que dia que sai o resultado, como é que sai, quantos passaram, que não sei o que, perguntam os nomes, quem passou, tal. E assim, eu já ouvi de professores que a gente contratou, que passou 2 anos de Madan e falou, pô, Daniel, eu voltei a ter alegria em dar aula. Porque o cara tá ali, você pede fazer um exercício, os caras fazem, você pede o cara tá prestando atenção na aula, o cara faz pergunta. Então, assim, eu achei que eu ia desistir da profissão, que eu já conheci alguns caras que desistiram de dar aula, porque chegou, principalmente de colégio, ensino médio e fundamental, deve ser uma coisa assim, né? Quando ninguém quer dar aula de matemática no 7º ano, como é que deve ser, né? Tipo assim, às vezes 90% da turma não tá nem aí. Então, de alguma forma, você tem que criar essa atmosfera que o Tomás falou. Então, eles vêm se divertir. Quando eles vão dar aula para vocês, eles vão se divertir. Então, é o que eu falo com eles. Por exemplo, o melhor momento do meu dia é quando eu tô dando aula, porque fora isso, o meu trabalho de gestão é muito desgastante. E quando você tá com marketing, né? Também. Com marketing, por favor, né? É mais desafiado. Então, essa questão, né? Então, assim, só para refletir, e o que o Tomás falou, outra coisa sobre os professores, às vezes tem eu dou aula desde 2014, assim, direto, né? Quando eu cheguei aqui no estado, formei em 2013. Então, vamos botar 10 anos que eu tenho de experiência de sala de aula. E, o que eu vou ensinar para esses caras? Não vou ensinar nada, né? Os caras já sabem de tudo. Mas, em geral, o que a gente fala, né, com os professores, fala assim, olha, o professor que está entrando, cara, se você dá aula de geografia, vou chutando aqui, né? Você vai dar um tema lá. Às vezes o professor, ele já tem a aulinha dele daquele tema na cabeça dele, entendeu? Ele já, assim, se ele for dar esse tema aqui lá no Acre, em Roraima, ele vai dar a mesma aula. Falei, cara, não dê a mesma aula que você dá aqui em outros lugares. Em outros lugares você dá aqui. Porque os alunos vão te engolir de alguma forma ou de outra. Porque dar aula para eles também é desafiador nesse sentido. Cara, vai ter 1, 2, 3 lá que vão levantar a mão falando, não é assim, eu li errado. Professor, por que isso? Eu queria aprofunda nisso, tal. Me explica exatamente isso aí que eu não entendi. Então, a gente recomenda, às vezes, dar uma olhada no livro, dar uma olhada nas questões, né? E assim, então, vários professores falam, cara, eu estou evoluindo dando aula aqui. Um exemplo disso, claro, é a Maiara, de biologia. A Maiara, ela dava aula no 7º ano de uma escola aí, para criança. Aí a gente chamou ela para dar aula no Madan. Cara, o primeiro ano a gente foi um desafiador. Tanto é que foi ela, uma outra professora, uma pediu para sair. Falou, não é para mim isso aqui, não.
E a gente foi ali ajudando ela, ajudando. Hoje, pô, é uma das melhores professoras que a gente tem. Então, assim, ela mesma evoluiu muito como professora, né? Tendo vocês como alunos. É um ambiente desafiador em todas as esferas, né? E para todos, né? Exatamente. Aham. E para todos. Eu acho que para toda a equipe, para todo o time, a gente também no marketing, eu acho que é um ambiente que a gente vai vendo os resultados de vocês, então a gente também quer fazer sempre o melhor. Então, Exato. eu acho que a escola toda tem uma mentalidade, assim, de crescimento, né? E de aprendizado contínuo. Aí eu queria saber, assim, Raíssa, igual essa pessoa te deu esse conselho quando você falou que queria medicina... Ah, se é medicina USP, você tem que ir para o Madan. Eu quero saber, vocês indicam a gente? Como é que é essas conversas aí que vocês têm com os amigos? Como é que funciona? Nossa, com certeza. Já indiquei várias vezes já nos últimos dias. Porque, assim, por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que realmente foi uma coisa que eu percebi que ter escolhido o Madan, assim, foi sensacional para mim, né? Então, eu indico de olhos fechados. Mas não só também para quem quer... uma coisa assim que seja muito difícil ou fora da curva. Em todos os sentidos, né? Porque o clima da escola também é muito bom, né? Eu fui pro pré-vestibular pensando talvez que ia ser um pouco mais hostil, né? Você achou que Aquela ia ter coisa- só aquela galera estudando, Aham. aquela competição, Aquela né? competitividade, E mas não- assim... a gente tenta tirar o máximo É. essa competitividade entre vocês. O que eu posso aí. falar é que, assim, na verdade, a competitividade que tem lá, ela é gostosa, assim. Você olha pro pessoal da sua sala e você torce para eles passarem junto com você, Um lógico. puxa o outro, né? Exatamente. Então, assim, Legal. eu podia falar com os meus amigos, falar, nossa, você fez essa questão aqui, nossa, me ajuda com isso. Ou, tipo assim, uma pessoa que sentava do outro lado da minha sala, que tem 50 pessoas na sala, eu, tipo assim, me mandando mensagem falando, caraca, parabéns, você merece muito sua aprovação. Então, tipo, foi um clima muito legal que a gente construiu lá na escola, que foi muito diferente do que eu pensava, né? Então, eu indico em todos os sentidos, né? Como eu falei, o material do poliedro não deixa nada a desejar, nada. Os professores, muito menos, né? Então, a estrutura do Madan também está muito boa. A escola está crescendo, mas está crescendo com qualidade também, né? Que bom. Então, eu indico com certeza. Ai, que bom. Fico feliz. E você, Tomás? Eu também indico, assim como a Raíssa, eu indico muito o Madan, tanto para quem quer fazer um vestibular muito difícil, quanto para quem quer fazer um vestibular que talvez não seja tão concorrido assim. Porque eu vejo que o Madan traz uma coisa para sua vida que é muito importante, que é a erudição. O Madan vai te trazer uma gama de conhecimentos que é muito importante, mesmo que você não use na sua profissão de forma direta. Eu, particularmente, o curso que eu vou fazer é ciência de computação. Só que muitas coisas que eu aprendi em geografia são muito interessantes e que eu, possivelmente, depois vou usar para fazer empreendimentos. Então, eu vejo que, enquanto um profissional, uma pessoa, em qualquer área que ela vá, em qualquer profissão que ela vá seguir, ela tem que ter um conhecimento muito maior do que só aquele que a faculdade apresenta. Uhum. Muito maior. E o Madan, talvez ele não dê tudo, mas ele te dê, ele te apresente que esses conhecimentos existem. E aí você pode se encarregar de chegar lá e se aprofundar. Mas o Madan já vai te apresentar uma gama muito grande de conhecimentos que eu acho que todo mundo poderia saber. A gente até brinquei uma vez com um amigo meu que todo empreendedor deveria ter o Madan na cabeça, todo o pré-vestibular do Madan na cabeça, para ele poder ter as melhores ideias que ele conseguir imaginar. Ai, que massa. Só uma Bacana. pergunta, Raíssa. Você falou que pesquisou o Madan, você não conhecia, né? Então, eu conheci, foi, tipo assim, lá no IFES mesmo, alguns colegas... Aí você conversou com alguém que estudou aqui? Exato. Tipo assim, eu já ouvi falar, mas assim, eu Mas não você conhecia. chegou a conversar com alguém que tinha estudado com a gente? Sim. Tinha um amigo meu que fazia pra USP mesmo, mas já tem uns 3 anos. E você, Tomás, uma dúvida sobre isso? Eu conheci por um amigo. Que estudou com a gente? Isso. Não, Aí- não. É um amigo meu que é o Tanaka, que tá, o Gabriel. sim. Que veio também. Isso. Aí ele me falou para mim sobre o Madan. Ele me disse de todo o projeto de vocês, de tudo, de como seria, da proposta de vocês. Eu achei muito interessante e entrei Não, também. Eu tô perguntando isso porque, às vezes, provavelmente, no caso do Tomás, não, porque você conversou, provavelmente, seu pai deve ter conversado com o diretor, é uma visão diferente. Mas, às vezes, essa visão de alguém que estudou antes, seja uma visão, assim, melhor. Não sei se é melhor, né? Mas é diferente. Sim. A minha pergunta é para você, então, Raíssa, é o seguinte. O que essas pessoas que estudaram aqui te falaram, você acha que foi exatamente aquilo que elas falaram? Tipo assim, o que você acha? Tipo, né,
qual a comparação que você faz, né? Bateu a indicação e a Tipo realidade, assim, né? pô, lá é muito difícil. Aí você falou, pô, esse cara me enganou, era mais difícil que eu imaginava, entendeu? Alguma coisa desse, tô chutando. Então, na época que esse amigo me indicou o Madan, eu ainda tava, tipo assim, eu nem tinha pensado em fazer pré-vestibular, né? Mas eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu não, tipo assim, ele fazia Madan porque ele queria USP, queria engenharia, assim, tal. E eu perguntava, e aí, como que é lá? E ele falou assim, cara, o nosso professor lá é formado no ITA. Eu falei, ixi... Mas aí ele falou, tem várias pessoas que eu conheço que estão querendo medicina na USP, que estão estudando lá comigo, e, tipo assim, a galera passa muito, o material é muito bom e tal. Ele falou por cima, assim, né? Mas eu mesmo, depois, porque eu não conhecia o Madan ainda, né? Porque eu era mais nova, também não estava procurando exatamente, né? Mas quando eu comecei a pesquisar, eu entrei lá no site do Madan na época, aí tinha lá, lista aprovados 2023. Aí você abre lá e vê aquele monte de nome, às vezes pessoas que você conhece, que estão fazendo o curso que você sonhou. Então, isso foi uma coisa que bateu muito com o meu objetivo, né? Porque, igual o Daniel falou, poxa, aqui no Espírito Santo, Vitória, que é uma cidade desse tamanho, a gente não tinha nenhum tipo de recurso mesmo para poder estudar fora do estado, né? Então... eu sempre pensei em fazer medicina, mas na UFES também, né? Que é uma ótima instituição. Mas que, tipo, era a única coisa que eu pensava que estava ao meu alcance, né? Porque a preparação aqui era voltada para isso. Então, eu pensava, poxa, como que eu vou lá para São Paulo fazer prova de uma tal de USP, que eu não sei nada sobre, que eu não sei absolutamente nada. Sem nenhum preparo. Exatamente. Então, assim, na hora que ele falou assim, olha, Madan, se você quiser fazer paulista, eles vão te preparar. Eu falei, pô, então tô dentro, né? Foi isso, assim, basicamente. Legal. Agora eu queria saber um pouquinho dos planos aí de futuro de vocês. Raíssa, um passarinho me contou que você vai para a USP, né? Sim. Tá decidido já? Já matriculei. Você matriculou? Compartilha aí seus planos. Então, agora, sempre foi um sonho estudar na Medicina Pinheiros, né? Meu Deus. Agora que o resultado saiu e eu vi que eu passei, já corri, já arrumei colega para já aluguei meu apartamento, 2 dias depois já aluguei. Já me matriculei. E agora eu quero realmente aproveitar tudo que a faculdade tem para propiciar. Porque eu não tô indo para lá à toa. Então, eu sei que a USP tem coisas, assim, o networking que tem lá Você tem quantos anos, Raíssa? 19. 19. Ah, você passou nova. Eu quero aproveitar ao máximo a faculdade em todos os sentidos, porque essa semana já me inseriram nos 20 grupos de WhatsApp, né? Aí o pessoal já começa a falar tudo, assim, eles já descarregam na gente tudo que tem lá. Eles já falam, bota o terror já. Eles falam, gente, ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir lá, vocês têm que fazer tal coisa. Vocês não vão dormir, vocês não sei o que e tal. É isso mesmo. E aí eu tô naquela animação, tô pilhada pra ir pra lá, pra poder começar mesmo, porque assim, sonhar com a medicina é uma coisa, mas eu não faço a mínima ideia de como vai ser o curso, porque é uma coisa restrita, né? A gente não tem muito acesso, a gente só imagina como que é, né? Não, mas com certeza é melhor que o pré-vestibular. Porque você com certeza. Não tem como você andar pra trás, não, entendeu? Exatamente. Fica tranquilo. Mesmo se você estudar muito, mas você sabe que você tá estudando ali pra ganhar um canudo daqui a 6, 7 anos, né? Pré-vestibular, você não tem certeza de como é que vai ser o final do ano, é mais tenso. Você perguntou, assim, dos meus objetivos. Agora eu quero, assim, durante a faculdade, o meu planejamento é estudar, assim, bem, para poder fazer um currículo sólido, assim, para residência, que já é uma coisa que eu tenho em mente. Talvez um pouco cedo demais, mas já penso também. Ainda não sei qual área da medicina eu quero seguir, porque é perigoso falar, né? Não, mas você fazendo um USP Pinheiros, você vai fazer a área que você quiser. Então, assim, é difícil falar, porque na faculdade a gente passa por todas, e às vezes eu posso falar que eu me identifico com uma coisa, mas na real eu não sei aquilo que eu pensei, né? Então, mas assim, eu quero viver a faculdade intensamente todos os 6 anos da minha vida, assim. Quero me preparar para chegar muito bem no mercado de trabalho, porque medicina não tá mais a mesma coisa que era antigamente, né? Então, e aproveita São Paulo, porque... Com certeza. Eu não moraria lá, mas por um tempo da faculdade. Mas por um tempo da faculdade, igual eu morei lá, no São José dos Campos, né? Mas, assim, pô, São Paulo é onde tudo acontece. Exatamente. O pessoal de Vitória não tem noção, assim, né? A Dani a gente vai nos eventos, eu também vou e tal, só que você chega lá, você vê aquele... Pô, a gente faz um eventozinho aqui, tem 500 pessoas, vai no evento lá, tem, sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas de tudo quanto é lugar e tal. Então, assim, acho que você vai ter como você vai estar muito perto de alguma coisa desse tipo, né? Aproveitar para você poder ir. Com certeza, nossa. Muito bem.
E você, Tomás, já escolheu onde você vai estudar? E já começou também? Aí você já matriculou, já alugou? Como é que Não, você sim, já se organizou? também já fiz a solicitação de matrícula na UFES para ciência de computação. Pretendo fazer o curso inteiro lá, fazer o melhor curso que eu conseguir e já começar a trabalhar esse ano, já trabalhar para eu chegar muito bem preparado para o mercado de trabalho e realmente virar um desenvolvedor de sucesso. E é isso. Você tem um sangue empreendedor aí rolando Tomás forte, tem. né? E o Tomás é muito decidido, sabe? Ele já sabe o que, tipo assim, já a vida dele já tá ali Já escrita. tá ali, ó. planejado, já é tudo. Já foi planejado. Não, eu bom. sempre, a gente foi num evento, né, Tomás, lá de empreendedor, né? E, Aquele da FUCAP? da FUCAP, e aí ele foi, né? E assim, pela conversa eu já senti já que Já e ele tá indo tudo para uma área preparado. boa, porque essa área de computação, que é de desenvolvimento, né, de programação, tal, desenvolvimento de dados, etc. Pô, é uma área excelente para você empreender, Uhum. entendeu? Uma área que tá muito no começo ainda, né? E você vai o leque de oportunidades que você vai ter de segmentos para você poder ir é gigantesco. Sim. Então, você escolheu bem, né? Seria melhor do que, sei lá, você escolhesse uma engenharia mecânica, que às vezes é um pouco mais específico, própria elétrica, né? Então, escolheu bem. Arrasou. Maravilha. As aulas do ensino médio do pré-vestibular começam na próxima segunda, né? Dia 3 de fevereiro. E ainda dá tempo de fazer matrícula, né, Daniel? O que você diz aí sobre isso? O ensino médio, né, as matrículas, ano passado a gente fez muita matrícula até, né, ao longo do ano, assim, até porque era o primeiro ano do Madam, né? Então, assim, tinha gente que falava assim, não, eu não vou matricular agora, não, deixa eu enrolar um mês de aula pra eu ver se essa escola vai funcionar mesmo. Aí ia lá, depois, tipo assim, a gente teve, sei lá, 15, 16 matrículas ao longo do primeiro e segundo mês, assim. Então, o ensino médio, a gente não sabe exatamente se ainda vai ter... As matrículas estão abertas, né? Mas como você vai ter ainda... acredito que talvez estejam até um pouco mais fechadas já. Apesar de ainda ter vaga em algumas... terceira série, segunda, acho que estão bem cheias. Mas a primeira, eu acredito que ainda tem. E pré-vestibular... Pô, o resultado saiu agora, né? Então, tem muita gente que tá, né? A gente... está apresentando hoje, fazendo hoje podcast, né? O resultado saiu há 2 dias, então tá uma loucura lá na escola. A gente dando saiu de lá e vê que o pessoal tá indo. Eu acho assim, quanto antes você começar, melhor. A gente sempre fala isso, né? Agora, a turma média, só chamar atenção, tá dando, porque... As vagas estão isso quase que eu ia falar. esgotadas da turma média, né? A turma média, assim, a cada hora que eu olho ali, já vai subindo ali. Então, assim, a gente tem... Então, até, não sei se vocês foram lá depois na escola, né, Raíssa e Tomás? A sala que a gente tinha grande lá, da média 2, de acho que 110 metros quadrados, alguma coisa assim, a gente dividiu ela em 2. Porque a gente pode usar essa sala também para ensino médio. A vantagem só que o pré-vestibular ganhou uma vantagem nisso, porque agora, apesar de que você, no ano passado, estudou numa sala de 50 alunos, que era a média 1, mas a média 2 já era uma sala de 70, 80 alunos. Mas, assim, mesmo os pré-vestibular, mesmo a medicina vai ser turma de 60, né? 60, 61, 62, enfim. Então, a gente tá ali com 120 e poucas vagas de medicina, e a gente tá com 112 matrículas, eu acho. Então, tem muita pouca matrícula faltando. Talvez quando vocês estiverem assistindo esse podcast, já vai ter fechado. A gente está até divulgando, né, últimas vagas. Pode ser que a gente pense de alguma forma abrir outra turma, mas, assim, seria um projeto para a gente pensar ainda, porque não tem certeza. Então, pessoal, assim, realmente, se você está ouvindo isso agora e quer estudar lá, liga lá, vê se tem alguma vaga ou uma lista de espera, não sei, e não perde tempo, não. E começa, né? E começa. Tem que começar, Gente, nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Muito. Passou bem rápido. Olha, mas foi muito, muito legal a conversa. Assim, foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço. Imagina. Queria prazer pra gente, com desejar a vocês, assim, muito sucesso na jornada de vocês. Muito, muito mesmo. E falar que Madam, né, tá com os portos abertos para vocês irem lá, passear, tomar um café. Você, empreendedor, contar de projetos, né? Quem sabe? Aí a gente faz uma parceria. E
E é isso. Queria realmente agradecer a todos por estarem aqui. E queria agradecer vocês também que estão assistindo o nosso podcast e convidá-los para conhecer também um pouco mais sobre a gente no nosso site ou redes sociais que vão aparecer aqui no vídeo. Muito obrigada e até o próximo episódio.